vida melhor e também tornar a vida melhor dos nossos semelhantes. Que o Senhor nos dê sabedoria nesta manhã para interpretarmos a Tua palavra conforme a Tua vontade. E esse conhecimento que nós adquirimos no dia de hoje não seja apenas para nós, mas também para nós compartilharmos com os nossos próximos, com os nossos semelhantes. Fala conosco nesta manhã, usa o Teu servo hoje, ele está aí, para trazer aos nossos corações aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Usa os Teus servos que estão presentes também, aqueles que vão chegar, para que nós possamos compartilhar junto do mesmo conhecimento e da mesma vontade do Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós te agradecemos nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sexta-feira. Caído seu tá. Caído seu tá dentro. Tá. Amém? Meus irmãos, na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mais uma manhã na casa do Senhor. Para nós darmos continuidade no estudo, né? O estudo foi demorado, né? 3 domingos já para inteirar. Mas glória a Deus que eu acredito que nós estamos aprendendo um pouquinho da palavra de Deus, compartilhando, né, os ensinamentos do Senhor para as nossas vidas, né? Então nós vamos dar continuidade ao estudo 2, né, lição de número 2, só voltando no início aí, a porta da fé se abre entre os gentios, texto áureo, porque o Senhor assim nos mandou, que eu pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até os confins da terra. Atos 13, 47. Verdade prática, o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo e de salvar a todos. Então, nós falamos a respeito da evangelização, da fé, né, que é a evangelização dos gentios. Eu fiquei perdido domingo passado, os irmãos sabem onde eu parei, mais ou menos? Alguém marcou? Só marcou aí. É o número 3, será que é isso? É esse mesmo? Confiando no poder de transformação? É isso. Confirma para mim, que eu fiquei meio perdido. É esse mesmo? Não? Então é isso mesmo. Então, Eu acho que é isso mesmo. então nós falamos confiando no poder da transformação do Evangelho. Esse eu não narrou ele ainda não, né? Não. Então tá bom. É isso mesmo que eu também fiquei junto. Eu falei tanto, falei, deu hora que eu marquei. Então nós vamos dar continuidade, né, do estudo, nós estamos aprendendo, e uma coisa que me chamou muita atenção, quem chama desses estudos aqui, nós vamos falando de evangelização, né, e eu vindo agora de manhã, eu saindo de casa, veio na minha mente, mas nós falamos tanto de evangelizar, né, como a palavra está falando, o estudo está falando, né, a narrativa desse estudo bíblico, dessa revista aqui, é fé, é levar o Evangelho, né? É a evangelização. Mas nós precisamos estar atentos a uma coisa, irmãos. E nós estamos falando tanto de evangelização. Será que nós recebemos esse Evangelho mesmo, verdadeiro? Será que nós estamos dentro desse conceito de ser evangelizados? Né? Nós estamos aqui, né? Nós estamos sendo evangelizados, né? Porque nunca nós podemos falar, eu já sou evangelizado, eu já estou pronto. Não. Então nós precisamos ter consciência que eu estou aqui, eu estou aprendendo a cada dia, né? Eu tenho que evangelizar, levar para quem não conhece, mas se eu conheço, será que eu conhecer não é sinal de ser evangelizado, né? Dizer que andar junto, né? Lembra lá de Pedro, né? Andava com Jesus, não quer dizer andar junto, não quer dizer muita coisa não, irmãos. Então nós precisamos ter o conteúdo, nós precisamos estar cheio, nós precisamos receber também aquilo que nós levamos, ao mesmo modo que nós levamos, nós passamos, nós temos que receber também. Nós temos também que estar aqui, dentro do bloco, dentro dessa evangelização. Por isso que eu falo, cada dia nós aprendemos um pouquinho, né? Vou levar o Evangelho, talvez você vai fazer uma visita na casa do irmão, vai levar uma palavra, vou lá levar uma palavra para o irmão. Aí muitas das vezes quem sai de lá evangelizado somos nós. Quem sai com, vou lá levar uma palavra que o irmão está precisando, sim, ele está precisando. Mas dependendo das palavras do irmão lá, nós voltamos renovados
mente a palavra. Quando nós estamos, aí nós precisamos estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta para receber. Nós nunca podemos bater no peito e falar, acabou, chega, hoje eu sei tudo, não quero, assim, ou ouvir, mas não preciso aprender mais. Nunca nós podemos falar isso. E cada dia a palavra se renova, cada dia nós aprendemos um pouquinho, cada dia a palavra nos ensina um pouquinho. Porque a palavra é verdadeira, ela diz que cada manhã a palavra do Senhor se renova em nossas vidas, né? Então, mas nós precisamos receber, estar abertos para esse renovo, né? Nós precisamos o quê? Estar ali disposto ao sol vir e o quê? Nos iluminar, né? Nos fazer resplandecer a luz. Então é importante nós, primeira coisa, nós colocarmos na posição de ser evangelizados também junto com aquilo que nós falamos. 3, então, confiando no poder da transformação do Evangelho. Todos encontraram? Então, o encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma mente, coração e vida. O Evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis, que também confiemos nesse poder, orando por quem resiste e anunciando com fé a jornada agora. Anunciando com fé. A jornada agora avança para Antioquia da Pisídia, onde a missão alcançará novas proporções. Então, sempre me chama a atenção aqui que Paulo, né, rompe barreiras sociais, Paulo cheio do Espírito Santo. Então, nós já falamos aqui no domingo passado, no estudo passado, para levar o Evangelho, nós precisamos receber o Espírito Santo. Nós precisamos, como diz, coração aberto, mente aberta, cheios do Espírito Santo. Não é sair só de qualquer maneira, eu vou e pronto. Nós precisamos ter preparação, como já foi tanto falado aqui. Então, saiu ali o quê? Orando para quem resiste e anunciando a fé. A jornada avança para Antioquia da Pisídia, onde alcançará novas proporções, novas dimensões. Então, esse evangelho ele é propagado, né, a certos lugares, a certos locais que nós talvez nem imaginamos, mas é necessário que o evangelho ele se cumpra, né? É necessário que a palavra seja levada. Por mais que nós achamos, aquele não é lugar, aquele local, fulano não vai receber, não importa se nós não podemos pensar, a fé ela tem que ter em primeiro lugar, né? Eu vou levar a palavra, e a fé vai vir, o Espírito Santo vai conhecer, e a pessoa não importa se é rico, pobre, pessoa preta, branco, e muitas das vezes nós nos sentimos assim, eu vejo no meio muitas dificuldades de chegar em pessoas de poder aquisitivo maior, você tem que levar a palavra, porque o cara, né, vai pegar muito nessa questão de financeira, e a pessoa não vai querer aceitar, porque vai ter que. Então a gente fica com essa. Isso não importa, a nossa missão, a missão de evangelizar, é para aquele que quer. Você vai evangelizar, se ele receber, aí já é com ele. Amém? 2. A missão em Antioquia da Pisídia, o evangelho que ilumina. Né? 1. A exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Atos 13, 16 ao 43. Levantando-se na sinagoga, Paulo dirige-se a judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Então a história de Israel, a história que foi contada, né, dos antepassados, tudo aquilo que se havia escrito, se havia conhecido, Paulo começa a narrar ali. Porque, irmão, a evangelização é um ato de narrar aquilo que se ouviu, aquilo que aconteceu dentro da Bíblia, dentro dos propósitos do quê? Da evangelização, daqueles antepassados, daquilo que se ocorreu no passado, né? Não é um conto de história que você tira lá da carochinha, não, é algo real que nós temos na fé, que está narrado na Bíblia, que foi historiado, que foi contado o passado.
a importância da evangelização, da pregação da palavra, do ensino, é com como que você leva essa palavra. É importante, irmãos, eu, como estou aqui, o pastor sempre está aqui pregando, evangelizando, outros irmãos também, nós precisamos aqui, quando nós temos essa disposição, quando nós temos a oportunidade de estar aqui, aquilo que nós narramos na Bíblia, nós precisamos estar convictos daquilo. Nós precisamos ter certeza daquilo que nós estamos falando. Por isso nós não devemos vir para frente e falar bobinha, falar nessa história. Sempre nós narramos alguma coisa da nossa vida, umas passagens verdadeiras, mas quando nós falamos, mas nós temos que ter fé naquilo que nós estamos pregando. Naquilo que eu estou narrando, lendo na Bíblia, eu tenho que ter confiança naquilo. Se eu narrar alguma coisa aqui, mas os judeus incrédulos estavam os confiavam na palavra. Então eu tenho que narrar o que está escrito aqui, ter fé, convicção daquilo que eu estou falando. Paulo aqui é a mesma coisa. Quando ele saía do evangelho, ele era convicto daquilo que ele estava falando. Por quê? Porque ele era revestido do Espírito Santo. As palavras que vinham na boca dele, né, na mente dele, para lançar, ele tinha fé naquilo. Ele acreditava, ele não saía falando aquilo, e ele e o próprio. Olha que coisa mais difícil que seria alguém pregar a palavra e ao mesmo tempo não crer que Jesus salva, que Jesus não cura, que Jesus não faz isso. Eu estou aqui só por um chamado só de finança. Vou ali pregar a palavra porque eu recebo meu salário, vou lá pregar porque eu tenho que receber isso. Não. Eu tenho que ter convicto daquilo que eu estou falando. E Paulo aqui, em momento nenhum, ele titubeava. Mesmo aqui, nós vamos ver mais na frente, que ele foi ali, né, eles vão ser aqui, né, tipo apedrejados, perseguidos, mas continuam firmes. Essa é a convicção. Essa é a minha e a sua, a nossa convicção do Evangelho. De aceitar Jesus, de crer em Jesus, de confiar nele e pregar aquilo que nós vivemos. Né? Eu não pregar algo aqui e o Senhor fala, não. Aí eu falei assim, porque está na Bíblia, mas não creio. Não existe, nós não podemos ter essa dúvida. Então nós precisamos do quê? Ter essa convicção daquilo que nós falamos. Né? A missão de Antioquia da Psídia Evangélica ilumina. A exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Né? Levando a sinagoga, Paulo e os judeus gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel, narrando, né, a história de Israel, para revelar que tudo aponta para Cristo. Né? Tudo foi direcionado a Cristo. Recorda os juízes de Saul, né? Apresenta Jesus como descendente de Davi. Então ele vem narrando, falando, pregando, evangelizando, falando de Davi, falando de Jesus, falando de juízes, falando do antepassado que ocorre. Recorda, né? Afirma que João preparou o seu caminho, né? João veio primeiro batizar, né? Primeiro abrindo o caminho para Jesus ali. Então tudo isso, então é algo que ele narrava na evangelização, algo que aconteceu, que nós cremos que aconteceu. Então ele vinha inventando história. Afirma que João preparou o caminho, que a cruz cumpriu-se para as profecias. Né? Diz que o Messias viria, Jesus viria, morreria, né? Para salvar o seu povo. E veio para os seus não receberam, todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. Então a missão de evangelizar é o que? É narrar a própria Escritura, é narrar aquilo que já se aconteceu. Afirma que João preparou o caminho, que a cruz cumpriu as profecias e que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas Escrituras. Proclama a justiça pela fé e a salvação a quem crê. Seu discurso termina com um apelo solene para que os ouvintes não repitam o erro dos que rejeitaram o Messias. Então o discurso dele aqui, seu discurso termina com um apelo solene para aqueles que estavam ouvindo a evangelização, que não cometam o mesmo erro daqueles que negaram Jesus, que crucificaram Jesus, né? Seu discurso termina com um apelo solene para que os ouvintes não repitam o erro dos que rejeitaram o Messias. Né? Que o maior erro dos judeus lá foi o quê? Rejeitar o Messias. Né? Não crer que Jesus era o Salvador. Não acreditar que ele era o Messias, que ele veio salvar. Porque eles queriam o quê? Um rei que viesse lutar com espada.
com arma, que matasse, que fosse na frente da guerra, guerreando, matando os seus inimigos com a espada. E a missão do Messias não é essa. A missão do Messias é que salvar toda a humanidade. Alguém quer falar alguma coisa, pastor, os irmãos? Então é isso, o apelo que ele fez. A repercussão, continuando, a repercussão é imediata. Enquanto muitos judeus se retiraram, os gentios rogam que Paulo retorne no sábado seguinte. Olha só, aqui é o contrário, né? Quem que se retiraram? É dos gentios? Não, porque a própria narrativa aqui da leitura da palavra aqui, a repercussão imediata, enquanto muitos judeus se retiraram porque eles não aceitaram aquilo que o Paulo acabou dizendo, que não cometam o mesmo erro, já que ao mesmo tempo eles cometem, né? Por falta o quê? De crer. Né? Então, ao mesmo tempo, quem retirou aqui foram o quê? Os judeus, né? Se retiraram. E o gentio, o que é isso? O gentio de sábado de novo volta para pregar mais para nós, volta de novo para poder nos instruir na palavra, porque eles receberam e queriam mais, tinham sede. Mas os judeus aqui, não, esse aí nós não queremos, isso aí não é para nós, nós não queremos. Então aqui os judeus se retiraram, os gentios rogam que Paulo retorne no sábado seguinte. E assim quase toda a cidade se reúne para ouvir o quê? A palavra, revelando uma abertura extraordinária ao Evangelho. Porque para que se pregue tem que ter alguém para ouvir, né? Então aqui quem queria ouvir já se dispôs, pode vir que nós vamos vir ouvir, né? Porque não adianta vir pregar se não tiver quem ouve, né? Não adianta vir ouvir se não tiver quem pregue, então é necessário de dois. Então já se abriu a porta, né? Pode vir que nós vamos, os gentios, né, aqueles que, né, rejeitados, nós que éramos gentios, nós estamos lá fora, então pode vir que nós queremos receber a palavra. Então é isso que eu estou falando, nós precisamos ter o coração aberto, a mente aberta, para ouvir, para querer receber a palavra. Para nós sermos evangelizados, nós sempre precisamos deixar a palavra entrar dentro de nós. 2. A rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo, né? Diante da incredulidade, né? É a tristeza, olha só, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Então os próprios judeus rejeitaram a palavra, mais uma vez, rejeitando, né? É isso que eu trago nos dias de hoje muitas das vezes, né? O líder da igreja, o pastor está na frente da igreja, está pregando, está falando, o membro está lá, está nem prestando atenção, está lá nas nuvens, está lá no serviço. Claro, tem esse pensamento, mas nós precisamos aprender, né? Escola bíblica, aprender, e eu aprendi muito escola bíblica. Na escola bíblica, parece fugir do assunto, mas não é fugir. Dentro do assunto que eu aprendi, isso tem valia para mim. É o que eu mais aprendi, como me comportar dentro da igreja, é da escola bíblica. É nos ensinamentos de estudo. Quando ali parece que no início da caminhada o pastor puxa a orelha queima, nossa cara queima, porque fala, serve para nós. Não porque nós somos desobedientes, mas nós precisamos aceitar uma correção. Nós precisamos aceitar o ensinamento. Se nós não aceitarmos o ensinamento, irmãos, tem valia nenhum ensinamento. E eu quero dizer assim, que eu aprendi muito nos estudos de como me comportar, como chegar na igreja, né? Como me comportar dentro da igreja, né? Como prestar atenção nos cultos, porque não tem nada pior do que quem está na frente aqui, lendo a palavra, ensinando a palavra, e você olha, né, infelizmente, lá de frente, você vê, você percebe quem está interessado, quem não está interessado. Eu não estou aqui para julgar ninguém, estou falando aqui, graças a Deus, nós somos um grupo menor, é até mais fácil, todos prestam atenção. Mas igreja maior é mais difícil, é uma coisa mais. Se os membros, se aquele que está ali não se importar em receber o Evangelho, quem está pregando vai fazer o papel dele e vai pregar, né? Como Paulo pregava para todos aqui, para os judeus e para os gentios. Aquele que queria receber, recebia. Aquele que não queria,
né? Não recebia. Então é importante aprender como nos portar. Nós precisamos saber entrar na igreja, nos portar dentro da igreja e sair de dentro da igreja, no lugar que nós
eu aprendi na escola é isso. É ir no banheiro antes do culto, tomar água antes do culto, não tem problema. Se você tiver, muitas vezes você está com enfermidade, você está passando mal, você toma água, ou não aguenta, né, tem vezes que você não aguenta ficar no banheiro mal. Mas aí o que eu trouxe para mim é o quê? Se eu ficar uma hora e meia sem beber água, eu posso estar com sede, mas eu não vou morrer. Não vou morrer de sede. De maneira, você vê pessoas, esse negócio de terremoto, fica 3, 4, 5 dias sem beber água, sem comer, sem nada, isso não morre. Agora, eu cuido assim, eu estou falando para mim, não estou falando para ninguém, estou falando para mim, porque eu aprendi com os estudos e com os ensinamentos da palavra. Se eu ficar 1 hora, 2 horas sem beber água, eu não vou morrer de jeito nenhum. Agora, no banheiro, muitas vezes tem pessoas que não conseguem segurar, não tem problema. Mas isso, talvez, muitas das vezes, o que me chama muita atenção assim, talvez não é tanto você, né, sair lá. Agora, o pastor está pregando a palavra, está dentro da narrativa, tudo bem, você vai antes, na hora do louvor, tudo bem. Você procura, sempre essas horas, na hora do louvor você vai, ou alguma coisa, antes, quando começar a mensagem da palavra, que sempre é meia hora, você já está ali prontinho para receber, porque é tão ruim. Você está sentado, o pastor está pregando, aí levanta um, passa na sua frente, aí você já. O entendimento da palavra você já dispersa, você tira seu foco. Isso que atrapalha. Claro que atrapalha. Então é algo que. Isso tudo influencia no nosso intuito de aprendizado. Isso é bom, é para nós, irmãos. Não é para o outro. Isso é para nós, é para o nosso entendimento e para o nosso conhecimento, para o nosso próprio bem, como diz aqui. Né? Então, se Paulo ficou triste, eu passo agora, imagina Deus, olha para nós, olha tantas pessoas dentro da igreja, mas muitos são chamados, poucos escolhidos. Né? É a multidão toda, e muitos vindo com a porta da esquerda e outros vindo com a porta da direita. Né? Mas olha só, vai ser triste para Deus, assim, agora eu estou falando assim, não é para a verdade de Deus, mas eu estou só imaginando, vai ser triste para Deus, né? Você para cá, você para cá. Olha que como que vai ser, né? Você tem 2 filhos lá, né? Um você vai para cá, outro né? Como vai doer, né? Não dói um filho, você tem 2 filhos, você mandar um pro buraco e outro para a cova, né? Que vai ser? Irmãos, nós precisamos muitas vezes refletir na palavra daquilo que está nos ensinando, então é triste. Realmente, então nós precisamos estar o quê? Né? Nós, né? Aí não é o problema do pai, né? O problema não é ele, o problema somos nós, os filhos, né? Então, aí nós queremos julgar, meu pai que é ruim, que ele mandou para lá, ele mandou para cá, não é isso. Então, nós temos que entender, nós precisamos disso. Quem tem que ser evangelizado, nós precisamos receber essa palavra. Então, aqui a rejeição dos judeus é a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Fiel ao princípio de alcançar primeiro os judeus, fiel ao princípio de alcançar primeiro os judeus e depois gentio. Paulo inicia sua pregação nas sinagogas, contudo em Antioquia, da Pisídia. A inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver seu povo rejeitar o evangelho. Então, Paulo, a intenção de Paulo primeiro é pregar o evangelho para os judeus, depois aos gentios. Né? A própria Bíblia diz que nós devemos primeiro os de casa, depois os de fora. Então, não podemos de fora e deixar os de casa, né, passando fome primeiro. Então, primeiro os de casa, depois os de fora. E aqui foi diferente com Paulo. Primeiro queria levar o quê? O evangelho aos judeus. Né? E depois aos gentios. Aqui, mas os judeus não quiseram. Então, contudo, a Antioquia, possível inveja e resistência dos judeus, revela a dor do apóstolo Paulo a ver seu povo rejeitar o evangelho. Diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declaram: era lícita que a vós, se vos pregasse primeiro a palavra, era lícita que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais, eis que nós voltamos para os gentios. Assim, dentro do propósito soberano de Deus, o evangelho alcança as nações. Então, por causa da rejeição, né, dos judeus, eles voltaram aos gentios, a levar a palavra a gentios, a todos aqueles que quiseram, que abriram seu coração, que abriram, né, a sua mente para receber a palavra. Então é isso por isso que nós fomos alcançar, né? Porque os judeus não quiseram, nós somos gentios, éramos gentios, né? 3. A porta da fé é aberta aos gentios pela graça de Deus, né? Pela graça, a porta foi aberta pela graça de Deus, né? Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus.
Ao rejeitarem a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna. Indignos da vida eterna. Não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao Evangelho. Assim, Paulo volta-se aos gentios que recebem a palavra com alegria e fé. A palavra... Só termina aí, você deixou a parte sincera aí. Ah, eu passei aonde? Não, você só deixou de pronunciar, você terminou em fé. Ah, tá. Aí tem ainda o principal aí, que é sincero. Fé sincera. Ah, tá, fé sincera, não é? A palavra com alegria e fé sincera, né? Fé verdadeira. Né? Entendi. Não chegou na fé, eu parei. Então, Paulo volta a gentios que recebem a palavra com alegria e fé sincera. Então, por quê? A palavra, nós não podemos receber a palavra com tristeza. Nós não podemos receber a palavra por obrigação. Ah, eu vou na igreja porque se eu não for, o pastor vai me cobrar. Eu vou lá porque os irmãos vai ficar ligando para mim. Você não veio na igreja. Então, aquilo bom. Nós precisamos ter alegria de estar. Né? Ter fé que nós vamos ser salvos. Então, a nossa alegria é de sermos salvos. Nós vamos ter alegria de estar na casa de Deus. Não pode ser um Pedro que vai ir da vontade de mais cedo hoje na friagem. Né? Você queria ficar dormindo na cama um bocadinho? Né? Não sei o quê, à noite, não sei o quê. Não vou hoje não sei o quê. Então nós precisamos ter alegria de estar na casa de Deus. Não podemos vir aqui forçado, irmãos. Se nós viermos forçados, nós não vamos aprender nada. Então nós viermos por aqui, vou ir porque tem que ir. Não, nós temos que ter alegria. Nós temos que ter esperança. O que nos traz aqui é a esperança da salvação. Porque eu não venho na igreja, assim, já falei aqui, falo várias vezes, não sendo hipócrita nem nada, eu não venho na igreja, no culto. Hoje eu já conheço um pouco, buscando bens materiais. A minha esperança aqui hoje é salvação. A minha vida na igreja, assim, infelizmente, é salvação da minha alma. Eu tenho passado por lutas e, assim, me abster de muitas coisas no mundo aí fora, mas com o objetivo de salvação, porque aí eu vejo o que eu fiz até agora. Se eu parar no meio do caminho agora, ou se eu voltar para trás, tudo aquilo que eu já passei vai ser em vão. Então isso nós precisamos, mas isso nós não podemos ter isso como tristeza. Não, nós precisamos estar alegre, porque nós temos um objetivo, um alvo. Irmã, quer falar alguma coisa? Eu não. Não, eu sempre queria pregar um casinho, não? Não, porque mais tarde eu falei que era eu. Amém? Então lá, nós precisamos ter alegria, estar na casa de Deus. Nós quando assim, não sei, quem gosta, quem já foi de futebol, né? Chega lá para o Brasil, esse dia faz gol. Aí na igreja, Santa Glória a Deus, aleluia. Né? Faz forçar. Então nós precisamos estar alegres naturalmente, irmão. Nós vamos nos fingir de alegres, não. Nós precisamos ter um semblante alegre, um semblante de Cristo em nossa mente, em nossa face, irmão. Nós precisamos ser cristãos com alegria. Ainda porque nós somos vistos lá fora. Se eu for passar ali, essa olha para cá, essa triste. Você nunca viu ela alegre? Aí o cara, a pessoa fala, não quer ser crente nunca. Só com ar de semblante de tristeza, semblante pesado, nós precisamos ter o quê? Brilhar, ó. Sol, luz, claridade. Isso é para nós, alegria e fé sincera. Cumpre-se então o propósito divino anunciado em Isaías. Israel seria luz para as nações. E de Israel viria Cristo, a luz para a revelação aos gentios. O texto afirma que creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A melhor compreensão, conforme a Bíblia de estudo pentecostal, todos os que estavam dispostos para a vida eterna, ou seja, todos os que responderam positivamente ao chamado do Espírito, a salvação é oferecida a todos. Então, todos aqueles que receberam o chamado do Espírito, receberam o Espírito, né, foi oferecido a eles, a todos, eles foram recebidos. Mas acolhido apenas pelos que creram, molhadamente. Então, aqui, ó, todos que corresponderam positivamente ao chamado do Espírito, a salvação é oferecida a todos. Nós estamos cansados de saber, não. Salvação é oferecida a todos. Deus não faz acepção de pessoas, escolhe o grupo, outro ou não. Mas acolhido apenas pelos que creram. Precisa crer, né? A palavra foi pregada a todos, aos judeus, aos gentios.
gentios, mas precisam crer. Muitos gentios acolheram a palavra e tornaram-se testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho, porque eles foram transformados. Ainda hoje o Senhor abre portas onde menos esperamos. A missão avança quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência. Assim como Antioquia da Pisídia se tornou um lugar de grande colheita, Deus deseja usar cada crente como portador da luz de Cristo. A obra, porém, não terminou ali. Agora a jornada missionária se desloca para Icônio, Listra e Derbe, onde os novos desafios e milagres revelarão novamente o poder do Evangelho por meio de Paulo, por meio de Pedro, por meio de João, por meio do Espírito Santo levado por Paulo, pelos missionários ali. Então, o Evangelho por meio do Espírito Santo, o poder do Evangelho por meio do Espírito Santo. Então, eles foram direcionados por meio do Espírito Santo. Amém? Irmãos, para que eu vou adiantar aqui para nós terminar. Então, vamos agora na 3. A missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. Icônio, o testemunho usado que enfrenta a oposição. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o Evangelho como tal convicção de que muitos judeus e gregos crerão. O Senhor confiava a palavra com sinais e prodígios, dando testemunho da graça que operava por meio deles. Entretanto, a cidade dividiu-se e uma conspiração surgiu para apedrejá-los. Obedientes à direção do Espírito, os missionários retiraram-se para Listra, não por medo, mas por prudência, preservando-se para continuar a missão. Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta, mas o avanço do Evangelho não pode ser detido. Então, onde a palavra é pregada, vai vir sim aqueles que vão apedrejar, vão vir aqueles que vão questionar, vão vir aqueles, o contrário, aqueles que, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto do jeito que o pastor fala, eu não gosto do jeito que o pastor canta, que a irmã canta assim, que o irmão canta assado, o irmão chega na igreja e não olha nem para mim. Então vai ter muita oposição dentro da igreja. Aqui nós vemos dentro dos gentios, aquele próprio judeu. Então, aqui eles foram o quê? Eles fugiram, não é que eles fugiram, se afastaram para que a palavra continuasse a ser pregada. Então, dentro onde se prega a palavra, o inimigo vai estar aí a todo tempo. O inimigo está o quê? Ao derredor. O inimigo está por passear na terra, olhando onde ele possa infiltrar, tentar manipular, tentar fazer alguma objeção contrária a alguma coisa. Amém? Fala alguma coisa? Então vamos lá. Listra 2. Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-los como deuses. Paulo e Barnabé rejeitam a idolatria e anunciam o Deus vivo, Criador de todas as coisas. Porém, judeus vindos de Antioquia e Icônio incitam o povo contra eles, e Paulo é apedrejado e deixado como morto. Mas o Senhor o restaura e se levanta, retornando à cidade para reafirmar seu compromisso com o Evangelho. A fé bíblica não foge da dor, permanece firme, porque está ancorada no Deus vivo. Então, mesmo apedrejado, ali ele se fez de morto, e aqui, irmãos, eles tentaram, o povo ali a respeito depois desse milagre aqui, tempo é curto, eu vou falar um pouquinho só. Tentaram levantar uma idolatria para Paulo aqui, ele rejeitou, ele disse que não era mérito dele, a obra de Deus, é obra do Espírito Santo. É o que nós vemos hoje muitas igrejas aí, tendo o líder da igreja sendo idolatrado, sendo levantado como o próprio Deus, como o Senhor de todas as coisas. Nós precisamos estar atentos muito a essas coisas, a idolatria. Não idolatrar pessoas, que toda adoração ela tem que ser dada somente a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus. Então, o homem não merece idolatria nenhuma. Por mais que ele seja, ele ora, que faz isso, mas quem age é o Espírito
Paulo, aqui narrando um pouquinho a respeito disso aqui, eles queriam levantar o quê? Adoração a Paulo, né? Ali por causa desse milagre que aconteceu aqui em Listra. Não, eles queriam lá, vamos, o que é isso? Não. E ele rejeitou. E mesmo aqui, eles começou a perseguir, apedrejaram ele se fez de morto ali, para continuar o evangelho, para continuar a ministração, porque não era o tempo ainda, não era chegada a hora dele morrer. Então, nós vemos nessa passagem. 3. Frutos que brotam da perseverança. Em Derbe, o evangelho encontra terreno fértil. Muitos se convertem e novos discípulos são formados, mesmo após perseguições e sofrimento. Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Por isso que ali nós temos aqueles dois fundamentos, né? A construção na areia e a construção na rocha. Há uma diferença muito grande. Mesmo sendo apedrejado, a raiz deles estava em Cristo, né? Eles estavam firmados em Deus. Então, essa é uma convicção que nós precisamos ter. E esses dias para trás aí, eu acordando de madrugada e lembrando desses dois fundamentos, eu me deparei numa situação bem, assim, de ensinamento a palavra sobre esses dois fundamentos, né? Nós aqui, a nossa vida aqui, querendo nós ou não, nossa vida humana, carnal aqui, nós somos constituídos em cima de, os vão entender, nós temos o Espírito de Deus e o nosso físico, né? A nossa luta é contra nós, na nossa própria carne. Então a nossa carne é uma estrutura firmada na areia. Assim, esse questionando, assim, né? Aprendendo comigo mesmo na minha mente e olhando, o nosso ser humano, nós somos, porque nós, querendo ou não, nossa estrutura ela é firmada na areia. E o nosso espiritual, entendendo os irmãos talvez, ela é firmada o quê? Na rocha. Nós não aprendemos que isso aqui vai passar, vai ser destruído. É toda a fundação constituída na areia, um dia ela vai ser exterminada, vai se acabar. É a nossa vida, irmãos. A nossa vida. Um dia vai se acabar, o que vai sobrar é o quê? O nosso espírito. Ele tem que estar firmado na rocha. Ele tem que estar firmado em Cristo, na salvação. Porque essa construção aqui, um dia ela vai se acabar. Porque nós estamos firmados aqui em areia, em algo que vai desmoronar, em algo que vai passar. Quando fala firmado na construção na areia, sem o alicerce, sem a rocha, sem a base, é porque um dia vai ser derrubado, um dia vai ser destruído. Um dia esse corpo vai voltar para a terra, o corpo. Então, eu quero, não sei, tentar, o que eu entendi, a nossa vida aqui não pode ser pautada nisso aqui, não. Nós precisamos estar conscientes que tudo que nós construímos aqui um dia vai acabar. Tudo que nós fazemos aqui um dia, fisicamente, vai ser levado. Por isso que a nossa base, a nossa estrutura, o nosso espírito tem que estar firmado em Cristo. Esse é o fundamento da rocha. Nós precisamos estar o quê? Sabedores que aqui é um período. E esse período que nós estamos aqui firmado, como diz o outro, nessa areia, é que nós vamos ter a oportunidade de ser firmados na rocha através do nosso espírito, do nosso conhecimento. Porque depois que nós formos destruídos, esse corpo foi exterminado, não temos como nós fazermos a nossa base no alicerce que é Cristo Jesus, o nosso espírito. Então nós precisamos disso aqui. Antes de sermos derribados, nós precisamos de quê? Ter construído algo sólido na rocha, algo firme.
Então esse aqui é o que nós precisamos. Nós precisamos de estar o quê? Agarrados nisso. Nós precisamos estar o quê? Firmados na obra, na missão que foi concedida a nós aqui, ó. Que os frutos em Derbe, o Evangelho encontra terreno fértil. Né? Fértil. Muitos se converteram e novos discípulos são formados, mesmo após perseguições. Né? Nós precisamos receber a palavra aqui, para poder nós sermos firmados nessa rocha. Muitos se converteram e novos discípulos são formados, mesmo após perseguições e sofrimentos. Paulo e Barnabé continuam a pregar, edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue porque as suas raízes não estão na comunidade, na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Amém? Conclusão. Ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros. Depois apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrirá aos gentios a porta da fé. A missão continua, porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parecia impossível. Então, onde nós achamos que a graça não entra, é onde ela entra com mais força, com abundância. Então, nunca nós podemos desistir de ninguém, porque todos são levados à palavra. Mas o Espírito Santo é que vai convencer, que vai dar a paz. Amém? Agradeço por vontade do pastor. Em nome de Jesus. Vai ser o povo de Deus. Vai ser o povo de Deus. Amém. Vamos para a perguntinha, revisando o conteúdo. Por onde Paulo e Barnabé avançaram, anunciando o Evangelho após partirem de Antioquia, da Síria para Chipre. Isso aí é a respostinha que vocês marcam em casa, tá, irmão? Já que vocês vão estudando, vocês veem a pergunta, anota, para chegar aqui vocês estão afiados. Hã? Não, vamos lá. Por onde Paulo e Barnabé avançaram, anunciando o Evangelho após partirem de Antioquia da Síria para Chipre. Vamos. Pela Ásia. Hã? Continua. Na Ásia Menor, o Senhor Evangelho em Antioquia da Pisídia, Icônio, Lissa e Derbe. É isso aí. O que o encontro em Pafos revela? O que o encontro em Pafos revela? O terceiro ponto aí, irmãos. Passinho, passinho. Tópico 3 do primeiro aí. Olha que facilidade. Encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Opa, é isso aí. Né? O que Paulo e Barnabé declaram com a recusa dos judeus ao Evangelho? Hã? Tem uma mensagem mais completa aí. O que Paulo e Barnabé declaram? Era nisso que agora vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas isto que... É isso mesmo. Era mister que nós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. 4. Porque os judeus se tornaram indignos da vida eterna. E o que seguiu? O que seguiu? E o que se seguiu? Porque eles não quiseram crer. Mas eu preciso já
interesse, quiserem crer na palavra. Bem completinho aí. Está no tópico 3 do 2. No início aí, irmãos. Olha, facilidade, estou entregando para vocês, irmão Beijara. 3 do 2. Rejeitaram a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos de vida eterna, não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao Evangelho. Continua. Assim, Paulo volta-se aos gentios que receberam a palavra com alegria e fé, disseram. Isso. O que aconteceu quando os judeus vindos de Etiópia incitaram o povo contra Barnabé? Está no tópico... No tópico 2 de 3. Cita o povo contra eles. Fora apedrejado, deixar. Isso, continua. O Senhor tu restaura e se levanta, tornando a cidade para reafirmar seu compromisso com o Evangelho. Isso aí, parabéns. Difícil, irmão? Não é não. É só você pegar a pergunta e nos tópicos que foram anunciando e ali você faz a sua anotação, né? Então assim, não tem dificuldade, mas você tem que pegar a revista, né? Ir lá nas perguntas, ir nos tópicos lá e marcar. Você não achou no tópico 1 de 1? Vai no tópico 2 de 1, 3 de 1. Não está nesse? Vai no tópico 1 de 2, 2 de 2, 3 de 2. Não achou não? Vai no tópico 1 de 3, 2 de 3 ou 3 de 3. Amém? Irmãos, eu queria pedir aos irmãos, né? E não faltasse do culto logo à noite, porque logo à noite eu vou fazer a escala todinha da festividade, né? Quem vai ficar com cada responsabilidade nesse dia da festividade, para não ficar um trem desorganizado, né? Já fiz as anotações ali, né? Quem vai ficar responsável por cada responsabilidade na igreja, sem ninguém ultrapassar a barreira do outro, né? Para que todos nós trabalhamos de conformidade, para quê? Para que essa festa seja uma honraria a Deus por 8 anos, né? De igreja que nós estamos aqui, né? Durante esses 8 anos, quem nos acompanha aqui sabe que não foram fáceis, né? Foram anos difíceis, mas, como diz a palavra de Deus, a gente tem que ter trabalho. Só 8. Não, fazer 10 irmãos. Mas é porque Mas é 6. porque 6 vieram O grupo montou antes da aliança. O grupo ainda era na Prêmio. Aí depois que teve a retiração da placa, que montou a Igreja Aliança. Mas quando veio da terra, eu estava fluindo, não. Não, mas tinha, né? Não fluía, não. Quando veio para cá, a Pleno, aí a Rosimeire decidiu montar o grupo, né? Aí montou o grupo. Aí passou um tempo, o pastor quis que retirasse a placa. Aí nós montou a Igreja Batista Nova Aliança. Então, a Igreja Batista Nova Aliança, ela tem 8 anos. Mas o grupo tem mais porque já veio de antes mesmo da aliança. Amém, irmãos? Então, assim, eu vou escalar os irmãos para trabalhar nessa festividade, né? Aí eu queria que os irmãos, né, pelo menos nessa festividade, se posicionassem com horário, né? Eu estou vendo que tem muitos crentes que querem chegar na igreja depois que a igreja já está lotada. Eu preciso de irmão para recepcionar, eu preciso de irmão na mesa de som, eu preciso de irmão na mídia,
tem irmão que vai fazer o jantar, né? Eu mandei uma escala lá do que eu vou precisar para o jantar, retirei ela porque eu estou aguardando o Arthur me enviar a escala e a receita que eles falaram que fica mais, gasta menos, então estou aguardando ela para postar lá no grupo. Quem quiser ajudar, né? Será de bom agrado. Nós vamos fazer aí para o sábado, né? Um estrogonofe com arroz e batata palha. Fica muito mais fácil do que fazer uma corrumaça de trem, né? Se sobrar, nós comemos no domingo de manhã, né? Fica mais barato o estrogonofe com arroz e uma batata palha do que fazer um com esse doido. E é uma jantinha, né? Todo mundo vai sair satisfeito. Amém? Alguma dúvida? Algum esclarecimento? Então vamos embora para nossa casa. Ninguém tem uma pessoa, não? Não, eu já mandei para o diácono. Os convites, né? Eu vou sair para entregar os convites rapidinho, mas eu ainda retorno antes da mensagem, né? Mas se eu não chegar antes da mensagem, o evangelista vai pregar a mensagem e eu faço a escala de negócio depois da mensagem, tranquilamente. Quer falar alguma coisa? É o relatório, né? Beleza. 22 de oferta, 22 de 12 presentes, 12 presentes. 16 falta. 16 falta. Já que o João justificou, né? Quer dizer que trabalhou até 2h45, 2h30, não sei. Então ele não poderia estar. Já quando eles foram, mas o Diácono Nelson também justificaram, né? Que hoje é aniversário da Dayane, ela convidou para eles almoçar com eles lá na roça, né? Até mais, ninguém mais justificou. Amém? Vamos embora para nossa casa? Feche os olhos e curva a tua cabeça. Pai querido, Jesus amado, nesta manhã nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, por aprendermos mais da palavra do Senhor. Que nós possamos entrar na casa do Senhor, como diz a tua palavra, guarda o teu pé, os teus pés, quando entrares na presença do Senhor. Assim como o Senhor pediu que Moisés retirasse a sandália dos pés, porque o lugar que ele pisava era santo, nós consideramos que quando nós adentramos dentro da presença do Senhor, nós precisamos nos mostrar como verdadeiros adoradores, como verdadeiros que querem ouvir a voz do Senhor. Então trabalha nos nossos corações, nas nossas mentes, estamos preparando uma festividade, Deus. Não é para nós honrarmos a nós, mas essa festividade é para honrar os 8 anos que o Senhor tem nos sustentado nessa obra, que o Senhor tem nos abençoado. E quando eu falo nos abençoado, eu refiro toda a igreja, Deus. Somos abençoados pela presença, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós somos gratos ao Senhor. Fica conosco nesse domingo, nos conduza debaixo da tua palavra, nos guarde e nos faça prosperar em todo o ambiente da nossa vida. Ambiente espiritual, emocional, físico e financeiramente também. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada com o sangue do Senhor Jesus, diga amém. Vou terminar.